O livro das perguntas invisíveis. E o despertar da consciência. Por que acordo dentro de mim e não dentro do vento, dentro do jasmim? Por que meus olhos abrem neste rosto, neste nome, neste corpo exposto? O mundo é um oceano de formas e vozes, porque eu sou apenas uma dessas doses. Eu toco a mesa, sinto frio, ouço o trovão, mas quem decidiu que essa sensação seria minha, e não do chão? Sou um acidente cósmico? Sou uma nota numa sinfonia sem maestro? Ou serei um pensamento de Deus que esqueceu o próprio rosto no espelho? Se eu fosse nascer de novo, nasceria ainda como eu? Ou a consciência é uma loteria silenciosa onde ninguém escolhe o bilhete que recebeu? O espelho do outro, olho nos seus olhos, e vejo um universo que não consigo entrar. Você vê o azul do céu da mesma forma que eu vejo o azul do mar? Quando você diz, eu sinto dor, será que dói como dói em mim? Ou sua dor tem uma cor diferente, um gosto que nunca provei, um som sem fim? Por que eu não sou você? Por que você não acorda amanhã sendo eu? Se Deus fosse justo, ou cruel, por que não trocamos de lugar só para lembrar que ninguém escolheu? Talvez você seja eu numa frequência que não consigo escutar. Talvez quando conversamos, seja o universo conversando consigo através de dois corpos que insistem em se separar. E se cada pessoa for um espelho quebrado, e eu estou apenas juntando os cacos para lembrar quem eu era antes de virar eus espalhados? A sombra da morte. O que será morrer? Será como apagar a luz de um quarto e nunca mais saber que o quarto existiu? Será como mergulhar num lago fundo e perceber, tarde demais, que não há superfície, não há ar, apenas um silêncio que ninguém traduz? Ou talvez a morte seja um acordar, e esta vida, o sonho que insistimos em chamar de real. Talvez quando morremos, abrimos os olhos em outra cama, em outro nome, e alguém diz, bem-vindo de volta. Como foi o pesadelo? E se eu já vivi 1000 vidas e não lembro de nenhum último suspiro? O jogo da reencarnação. E se cada pessoa fosse eu vivendo em tempos desencontrados? E se Hitler fosse eu aprendendo o que não ser, e Gandhi fosse eu aprendendo a renascer? Se cada alma é a mesma alma, apenas esquecida de si mesma, então não existe outro, só existe eu fingindo ser plateia da minha própria cena. Quando falo com você, estou falando comigo no passado. Quando ouço sua risada, estou ouvindo o eco de um eu já apagado. E o futuro? Será que o futuro também sou eu, mas num corpo que ainda não vesti, numa vida que ainda não vivi, esperando pacientemente para que eu de agora, morra e volte a ser ele? A memória seria então a grande inimiga do infinito. Se eu lembrasse de tudo, saberia que nunca houve outros, só houve eus, incontáveis, repetidos, inscritos. O silêncio que responde. Talvez não exista resposta. Talvez a pergunta seja o sentido. Talvez o mistério não precise ser resolvido, apenas sentido, como se sente a chuva sem perguntar por que molha, como se sente o amor sem perguntar por que dói. Por que eu existo? Por que existo eu? Se eu fosse Deus, com toda a criação na mão, ainda assim olharia no espelho e perguntaria: por que eu sou eu? Por que não o nada? Por que não o tudo sem nome, sem fala, sem véu? E mesmo sem resposta, há uma paz que se desenha. A reflexão não mata a pergunta, ela acaricia a alma que a carrega. Epílogo. Eu sou pergunta viva, eu sou dúvida que respira, eu sou o vento que pergunta à folha. Por que você cai, se ainda há seiva? E quando a morte chegar, seja vazio, seja renascimento, seja apenas fim, levarei comigo não as respostas, mas a beleza sagrada de ter sentido o mistério pulsando dentro de mim. Porque talvez viver seja exatamente isso. Não saber, mas sentir tanto que o não saber vira poesia. Fim. Ou será que é só o começo?